Oi, mais uma vez, lá vamos nós aqui iniciar mais um bate-papo muito bacana entre eu e vocês que depois vão dando feedback pra mim, eu gosto muito disso. Neste cenário ainda emprestado, porque eu nem comecei a pintura do meu. Arquitetos, né? Arquitetos, quando os clientes são eles mesmos, não dá muito certo. Eu havia preparado uma pauta muito bacana pra gente debater sobre um tema recorrente em minha vida, que eu gosto muito de discutir em conversas com amigos, do meio na internet, mas infelizmente mais uma vez nós acordamos e fomos bombardeados com enxurradas de notícias a respeito de um acontecimento extremamente trágico, extremamente complexo referente a uma mulher. Mais uma vez uma mulher foi violentada, mais uma vez uma mulher é abusada em um ambiente onde ela deveria ser protegida, acolhida, cuidada, um ambiente, um estabelecimento de saúde. O nome já diz, onde ela vai para buscar saúde. No caso dessa vítima, onde ela foi para buscar o nascimento de seu filho, dentro da sala de cirurgia, no meio de uma cesariana, ela sofre um abuso sexual por parte de um anestesista monstruoso que conseguiu se safar com a sua psicopatia, com a sua doença até o momento. Não sabemos quantas vítimas ele já fez, não sabemos se ele agia apenas nos hospitais, se ele já chegou a agir antes, porque a gente, com esse tipo de pessoa, a gente nunca pode presumir que aquela é a primeira. E pelo comportamento dele, eu não sou analista comportamental, mas pela tranquilidade do ato, não é a primeira vez, não é a primeira vítima. Infelizmente, eu tive que mudar a minha rota, meu roteiro, e estudar um pouco esse caso, ler um pouco sobre esse caso. É um caso que me incomoda muito, eu confesso que eu não gosto de tratar sobre esse assunto. Não é um assunto que me deixa confortável. Mas se a gente não falar, se a gente se calar, também esses casos vão ser varridos para baixo do tapete e vão continuar acontecendo sucessivas vezes. Eu tô falando do caso do doente, que eu só posso chamar assim, do criminoso que abusou sexualmente de uma paciente na sala de cirurgia. O que me deixa mais estarrecida não é o fato dele cometer esse abuso na sala de cirurgia, porque o abusador, ele tá cada vez mais confortável para cometer seu crime. Então, na sala de cirurgia, mas a gente já viu no ônibus, a gente já viu na escola, a gente já viu no trabalho. Então, foi mais um ataque, foi mais um momento em que um abusador encontrou uma brecha para cometer seu crime. Mas o que me deixa mais estarrecida, eu vou falar para vocês sinceramente, o fato de quantas pessoas começaram a seguir esse cara só no dia de hoje. Depois da notícia dada, depois do fato relatado, depois do vídeo, confesso eu que achei de muito mau gosto ter aparecido no jornal. Tava borrado, tudo bem, mas era um vídeo. A vítima tava ali deitada, prostrada numa maca, sem conseguir se defender, e o vídeo dela tá aparecendo em rede nacional. Achei de muito mau gosto isso, mas é um outro assunto. E depois disso, quanta gente começou a seguir esse cara? Quanta gente começou a curtir as fotos desse animal, desse doente? Logo que eu tive notícia do acontecimento, eu fui em busca do Instagram do rapaz. Tinha 650 seguidores, se eu não me engano. Agora à noite, eu fui buscar novamente o Instagram dele, ele estava com 11 mil seguidores. Não sei, não entendo da questão do algoritmo do Instagram, mas fui olhando as pessoas, muita gente que você vê que não é um Instagram falso, que você vê que não é um robô. E que nível de doença a pessoa tem que ter pra seguir um estuprador? Pra curtir a foto de um abusador sexual? Que momento a sociedade perdeu o rumo que um cara desses ganha seguidores, que um cara desses ganha curtidas, que um cara desses ganha like? Uma situação de crime hediondo que num momento que era pra sociedade inteira estar unida em uma só voz, repudiando a situação, a gente encontra de um lado pessoas revoltadas e do outro pessoas que estão seguindo o cara e curtindo as fotinhos dele. É muito doentio isso, é muito gritante, é gritante pra mim, principalmente como mulher, a forma como nós somos tratadas como objeto. O corpo da mulher, como eu já falei em um outro vídeo recente, que relata o fato de um abuso também, ele é um objeto e ele tá exposto e existe um cartaz enorme na nossa testa escrito livre acesso, porque uma pessoa que se sente livre pra cometer um ato desse, num momento que era pra ser um momento tão feliz na vida de uma mulher, ele entende que aquilo ali não é uma pessoa, aquilo ali é um objeto que tá disponível pra ele conseguir colocar pra fora o seu instinto animalesco. Eu não consigo entender a mente de um abusador, não consigo, na minha cabeça não entra como uma pessoa comete um ato desse de atrocidade, e não consigo entender a mente de uma pessoa que segue uma criatura dessas. A gente tá doente de tantas formas, de diversas formas, que eu fico sem palavras. Eu tô fazendo esse vídeo agora em choque, eu vou ser muito sincera, em choque. Porque
Quantas mulheres não estão em casa agora cogitando a hipótese de ter sido abusada por esse cara? Já apareceu a mãe de uma outra provável vítima relatando que existiam resquícios no rosto dela, de uma sujeira que a mãe no momento imaginou que fosse remédio, mas que agora com esse caso ela pensa que provavelmente não era. E algumas outras vão surgir, eu acredito, e outras não vão surgir porque elas não vão relatar. Quão desprotegidas nós mulheres estamos dentro de um ambiente de saúde? Um relatório do The Intercept Brasil do ano 2019, um texto muito bem escrito que eu li hoje, relata que essas ocorrências de abusos sexuais e assédio sexual dentro do ambiente hospitalar é mais corriqueiro do que a gente pode imaginar. Entre o ano de 2014 e 2019, foi levantado pelo The Intercept Brasil 1.734 casos, dentre eles 1.239 de abuso sexual e 495 de assédio sexual, cometidos por parte de trabalhadores de hospital, pessoas que também estavam internadas, visitantes e corpo médico. Gente, isso é um absurdo. A partir do momento que uma mulher sai de sua casa, procura um estabelecimento de saúde, é porque ela precisa de uma atenção, ela precisa de um atendimento, ela precisa de que alguém cuide dela, seja para tratar uma enfermidade, seja para ter uma criança ou para acompanhar alguma pessoa que tá doente. E nesse momento de fragilidade, ela é abusada sexualmente, ela tem que se ver vítima de um assédio sexual. Isso é um acontecimento grotesco. Não podemos permitir que esse comportamento se perpetue dentro de um ambiente de saúde. Um ambiente que, teoricamente, está composto por pessoas altamente civilizadas, corpo médico, uma profissão tão endeusada no nosso país, não só no nosso país, mas aqui a minha vivência é Brasil, então eu falo pelo que eu vivi. Uma profissão que é praticamente endeusada, que as pessoas têm que praticamente abaixar a cabeça para que eles passem na sua frente, porque eles são médicos, óbvio que a profissão é linda, mas umas pessoas que teoricamente são tão elitizadas, pessoas que detêm tanto conhecimento, que estudam para salvar vidas, violam um corpo de uma pessoa. É inaceitável, é você acordar e se deparar com a notícia dessa, com imagens. E o pior, se deparar com as imagens do vídeo do momento da prisão, onde calmamente ele foi comunicado com muita educação, que ele ia preso em flagrante e que existiam vídeos, e ele questiona, existe um vídeo. A tranquilidade dele era tamanha que ele em momento nenhum imaginou que alguém poderia desconfiar do ato nojento que ele estava cometendo na sala do hospital, na sala do centro cirúrgico. Ele estava tão tranquilo do que ele estava fazendo que, após as cirurgias, ele fez storyzinhos da meinha dele, ele indo dormir, porque ele estava cansado. Óbvio que ele estava cansado. O criminoso estava cansado de tanto abuso que cometeu. Estava cansado porque teve que gastar energia ao invés de trabalhar e de adequadamente anestesiar uma senhora para que ela pudesse ter seu filho. Ele dopou a mulher para que ele pudesse cometer um abuso. Isso, obviamente, deve cansar o criminoso, né? Nós precisamos parar com essa questão de tentar amenizar as coisas. Isso é um crime hediondo, isso é um crime cruel, isso é um crime que precisa ter um basta agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. A gente precisa de medidas, a gente precisa de estudos, a gente precisa descobrir uma solução para pelo menos minimizar essa questão. É inaceitável com a sociedade que se preocupa tanto com evolução, com modernidade, se preocupa tanto com ganhos, se preocupa tanto com tecnologia, ainda coexista com abuso sexual de uma vítima que está deitada numa maca para trazer ao mundo mais uma criança. Nós precisamos entender que vidas é o bem mais precioso que nós temos. A vida das pessoas é o bem mais precioso que nós temos. E a forma como essa pessoa leva a sua vida, a forma como essa pessoa tem sua vida mudada pela influência de outras, é extremamente complexo. Então imagina essa pessoa sabendo o resto da vida dela que ela foi abusada sexualmente no dia do nascimento do seu filho. Vi questionamentos na internet também, mas por que ela tava sozinha na sala de cirurgia? Gente, ela tá no estabelecimento de saúde. Por que um estuprador tá dentro de uma sala de cirurgia? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Não é pra questionar por que a moça tá sozinha. Às vezes ela não tem ninguém pra estar com ela. Às vezes ela achou melhor estar só porque ela confiou num corpo médico, que é o que praticamente todo mundo faz aqui. Confiar num corpo médico. E em momento nenhum ela teve que parar pra pensar, peraí, tem que ter alguém comigo na sala pra que eu não seja abusada no momento do meu parto. Ninguém ia pensar isso. Ninguém ia cogitar essa hipótese. E eu custo acreditar que em determinado momento alguém iria conseguir, em sã consciência, imaginar uma coisa dessa. Nossos corpos, eles são violados a todo instante, mas no momento, numa sala com várias pessoas, num momento tão especial, tão privado, tão
íntimo na vida de alguém, uma pessoa se sente livre para violá-lo desse jeito. A gente precisa entender que quanto mais se propagar a notícia da forma correta, quanto mais se debater esse assunto, a gente consegue chegar a um esclarecimento dos fatos. Então, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo que me deixa tão desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, é importante que seja falado, é importante que reverbere, é importante que o rosto desse vagabundo esteja em todos os locais, porque só assim a gente vai começar a memorizar os rostos dos criminosos. A gente precisa memorizar o rosto e o nome do criminoso, não o rosto e o nome da vítima. Eu vi também gente procurando quem foi a vítima. Não é procurar quem foi a vítima, é procurar o criminoso. A gente precisa parar com essa doença também de estar querendo esmiuçar os fatos, saber quem é a vítima, o rosto da vítima. Pra quê? Pra que saber quem é a vítima? Já não basta ela ter sido vítima do crime, ela ainda tem que lidar com pessoas procurando a identidade dela. É terrível pra mim essa questão. Diante do levantamento ainda do The Intercept, foi relatado que vários casos chegam a ser denunciados ao corpo clínico do hospital, ao corpo gestor do hospital, mas pouquíssimos casos são levados adiante e menos casos ainda acontecem de médico perder o seu registro. Ou seja, muitos desses médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais que trabalhavam em hospitais, continuam provavelmente trabalhando em hospitais. E esse é o fato que me deixou mais chocada. Pode ter dentro de um hospital alguém que comete abuso recorrente. E um dia eu posso precisar estar no hospital. Um dia algum de vocês que está assistindo esse vídeo agora pode precisar estar no hospital. Com que nível de segurança a gente vai conviver lá dentro? A gente não sabe. Mas uma certeza a gente tem, pelo levantamento, é que o hospital vai ser omisso. Nesse caso ele não foi, porque a gente graças a enfermeiras, técnicas de enfermagem presentes no local, que já desconfiavam das atitudes dele, principalmente do fato dele dopar as pacientes, que elas conseguiram mudar a sala, esconder um celular e gravar o ato. Porque senão ele ia estar tranquilamente agora em casa, fazendo um storyzinho de fim de plantão. E se preparando para abusar de mais uma vítima amanhã. E depois. Então, é gritante que não exista também nenhuma ouvidoria para tratar desse assunto. Um abuso sexual dentro do ambiente de saúde deveria ser tratado com a seriedade que tem. Deveria ser tratado com o nível de preocupação que nós, da população em geral, temos. Mas parece que para o Ministério da Saúde, para a OMS, isso é uma coisa que acontece muito raramente. Então, a gente não deve tomar nenhuma providência quanto a isso. Porque não existe nenhuma ouvidoria, não existe nenhum protocolo de como agir, não existe nada. E muitas das vítimas que denunciam são desacreditadas, como sempre. Uma mulher é desacreditada no momento de sua fala. É necessário alteração, mudança imediata do convívio dentro do ambiente de saúde. Precisamos dar proteção a nós, mulheres, que estamos convivendo dentro do ambiente de saúde. Não é de agora que existem casos de abusos sexuais dentro de UTIs com mulheres em coma. Não é de agora que existem casos de abuso sexual dentro de necrotérios. Nós temos o caso de abuso sexual dentro de uma sala de cirurgia. Então, só vem mais um tópico para a galeria de diversas formas de como abusar sexualmente de uma mulher. Felizmente é um assunto que tem que ser tratado com a seriedade que ele pede. Deve ser debatido, deve ser levado aos quatro cantos, sim, porque as pessoas devem se alertar para esse fato e a sociedade deve cobrar mudanças dentro do comportamento de um hospital. Seja ele público, privado, uma instituição beneficente, fundação, independente. É um estabelecimento de saúde, a gente tem que estar resguardada, a nossa segurança deve estar resguardada ali dentro. Então é inadmissível que a mulher saia de casa para se tratar e volte com trauma de um abuso sexual, afastando ela, provavelmente, pelo resto de sua vida, dos cuidados básicos com a saúde. Porque como é que a mulher vai confiar em ser sedada para fazer sequer um exame se ela foi abusada dentro de uma sala de cirurgia com várias pessoas lá dentro? É quase que pedir para uma vítima de um tiro entrar na frente de uma arma novamente. Então, a gente precisa rever essas questões urgentemente, assim como tantas outras que são urgentes no país. Mas essa é uma questão que aflige, que ataca e que escancara o pior lado do ser humano, que é o momento em que você faz do corpo de outra pessoa um objeto para o seu prazer, sem o consentimento dela.
Isso é grave, isso tem que ser debatido. E esse doente, esse animal que cometeu esse ato, poderia apodrecer na cadeia. Mas nós já sabemos que as leis brasileiras são muito brandas, existem muitas brechas, muitas aberturas. E sabemos que, em relação à investigação, os conselhos regionais, os conselhos federais das classes, principalmente na medicina, tem uma tendência a demorar um pouco para apurar os fatos, então muito provavelmente esse assunto vai morrer, vai cair no esquecimento, aí daqui a alguns meses a gente vai ouvir falar alguma coisa sobre a cassação ou não do registro desse animal que se tornou médico. Não sei como, que ninguém... qual o tipo de formação médica que a gente está tendo, eu me questiono, porque nós encontramos médicos cada vez menos humanos e cada vez mais monstruosos todos os dias. E esse foi só mais uma faceta do que a medicina por amor está se tornando no nosso país e no mundo. Gente, muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa like, comenta o que você achou, deixa a sua opinião. Se não tá gostando também pode deixar a sua crítica, desde que seja construtiva, ela é muito bem-vinda. E vamos seguindo. Eu vou me aprimorando aos poucos e eu espero que um dia eu consiga deixar aqui minha mensagem da forma como eu imagino. Porque entre aqui e aqui dá uma mudada, mas a gente vai tentando, tá bom? Então, muito obrigada. E eu espero que nos próximos vídeos já esteja no meu cenário, né? Por enquanto eu tô com o cenário do Carlito aqui emprestado, tô ocupando. Beijo, tchau, tchau.